Essa manutenção, poder, a gente pode chamar de compra de voto, pode chamar de um monte de coisa. Mas como quebrar isso? Acho que talvez seja um ponto, né? Você imagina que todo mundo que vai pra lá alterar aquilo vai se corromper, e na verdade vai. A real, a gente já tá há 11 anos nisso, boa parte dos nossos amigos, os amigos se corromperam no mesmo processo. E aí a gente vai tentar fatiar, vamos fatiar esse boi em bifes aí pra ver quais são as soluções que vocês enxergam que são críveis pro Brasil. E vamos começar primeiro com um assunto que pode não ser o assunto do grande público, mas é um assunto que pelo menos a gente vê na mídia, a mídia tentando colocar esse assunto pro brasileiro médio tratar, que são as questões econômicas / fiscal. A gente gastando mais do que deveria, né? Como é que você endereçaria esse tema? Assumiu, colocou a faixa, janeiro de 27. Como é que você endereçaria esse tema? Eu endereçaria já antes de colocar a faixa. Eu ganho as eleições agora em outubro. Eu vou conversar com as lideranças partidárias que estão com o Congresso atual, ou seja, com a legislatura atual, e nós vamos fazer um acordo com essa legislatura para que eles coloquem para votar na transição a PEC que foi colocada pelo Kim, pelo Pedro Paulo e pelo Júlio Lopes, que é uma PEC que endereça toda a questão fiscal. Essa PEC é a PEC, do ponto de vista fiscal, mais importante da história do Brasil. Ela aborda da Previdência, a BPC, ela desindexa a BPC e a aposentadoria do salário mínimo, ela desvincula os valores da saúde e da educação. Hoje é um absurdo a vinculação da educação para muitos municípios, eles são obrigados a gastar um valor que eles podem gastar com infraestrutura, então essas desvinculações vão precisar acontecer, mexe com renúncia fiscal, e tem que mexer com praticamente todas as renúncias fiscais, mexe com super salários, ou seja, é uma PEC que ela meio que toca tudo. E ao fazer isso, e vocês são pessoas inteligentes, que às vezes eu explico, as pessoas, Renan, mas você tá metendo um Ciro Gomes. Não tô metendo. A PEC era fiscalmente incrível. Feito isso, ela vai permitir um ganho de credibilidade no Brasil e uma perspectiva futura sobre os títulos do Brasil tão bacana que você vai, de maneira crível, poder ir abaixando os pontos de juros, gerando espaço fiscal. Gerou espaço fiscal, aumenta espaço para investimento, e aí, no médio prazo, a gente já começa a poder apontar os caminhos que a gente quer em termos de investimento para rodar o Brasil. Então, essa PEC já existe, essa PEC já está protocolada, a gente está em fase de coleta de assinaturas dessa PEC, ela foi colocada ano passado, naturalmente. Toda essa galera que fica com bandeira do Brasil andando pelo Congresso, ninguém tá andando com isso, ninguém quer saber disso, todo mundo só quer perder tempo com besteira, mas nós já temos, a PEC já existe, já está protocolada, a gente participa do debate público tratando dessa PEC, e ela é o começo de um processo. Porque andou com isso, a gente vai ter credibilidade interna e externa com relação à capacidade pagadora do governo, dado que o Brasil está indo para vamos dizer, ele tem uma reta de colisão, ele vai bater no muro em 27, 28 do ponto de vista fiscal. Que é o diagnóstico do Marcos Lisboa. Vai do Marcos Lisboa aos consultores da Câmara, que inclusive agora estão muito bem remunerados. Até 77 mil. Mas assim, é um consenso. Então, é bom que eles fazem esse diagnóstico e eles eles mesmo recebem bem para ratificar o diagnóstico deles. Exato. O contra-cheque deles mesmo ratifica a tese deles. É muito bom. E a PEC tem mais outros detalhes, se quiserem a gente pode entrar, mas ela aborda praticamente tudo que interessa. Eu alteraria algumas coisas ali na PEC, a gente tem que ter alguns sistemas de incentivo para esse Congresso profundamente corrupto que a gente tem, e um sistema de incentivo acho que a PEC tem que trazer dentro dela alguns gatilhos, como por exemplo, todo ano você vai votar o orçamento, você reduz as despesas obrigatórias, o espaço fiscal que abre um pequeno share vira emenda. Porque aí o Congresso vai ficar o tempo todo com uma cenourinha na frente. Quero emenda. Por quê? Porque os deputados federais, eles são vagabundos, não tem nenhuma ilusão no Congresso Nacional, e eles querem apenas usar emenda, e a vida deles é emenda. Hoje a função do deputado federal é administrar emenda. É só isso que eles fazem. Salvo algumas exceções. Basicamente são administradores de emenda. As emendas subiram para coisa de 65 bilhões nesse orçamento. Então, já que pensa o seguinte, eles são craqueiros, são usuários de crack, eles moram na Cracolândia, eles já estão com o joelho machucado, eles já estão nesse nível. Se é um craqueiro e eu não gosto deles, eu vou viciar eles mais um pouco no crack para eles me darem o que eu quero, que é a aprovação de questões orçamentárias que beneficiam o Brasil. No fundo, eu quero usar o vício deles em crack para eles beneficiarem o Brasil. Entendeu? Porque isso. O lance é o seguinte, quanto mais as emendas vêm aumentando aí nos últimos anos, qual que é a mudança que o Congresso faz quando vem o projeto de orçamento? Manutenção das despesas obrigatórias, quando não criação de novas, e aumento
das emendas. Ou seja, não é espaço para você fazer basicamente nada. É um orçamento 100% quase engessado, né? Eu me lembrei aqui, tem uma frase do Warren Buffett, lá atrás perguntaram ali como que ele resolveria um problema de um déficit nos Estados Unidos, ele falou, ó, em 5 minutos eu resolvo. A gente faz uma lei que se o déficit ficar negativo por um determinado tempo, esse cara, ele é inelegível, ele não pode concorrer à reeleição, tá resolvido o problema. Então, uma questão de ajustar esses incentivos na direção correta. E a pergunta que eu te faço, né, é uma PEC que mexe no bolso de muita gente e que você vai depender de apoio de gente que vai sofrer na carne se aprovar. Essa discussão, ela acontece nos meandros de Brasília, as pessoas reconhecem o problema fiscal do Brasil como algo que tem que ser feito, ou melhor, mudando a pergunta aqui de uma forma mais objetiva, como conseguir esse apoio para conseguir? Tem a reforma perfeita e tem a reforma possível, aquela velha história, o que é possível de ser aprovado. Como que tá a sua confiança para esse lado, em termos de aprovação? É por isso que a gente precisa passar na transição. A transição, muito deputado derrotado vai voltar, simplesmente porque sim. É por isso que nós precisamos condicionar isso eu não tenho, volto a falar, nenhuma ilusão sobre esses caras. Isso precisa estar condicionado a uma lógica em que eles sabem muito bem que ele vai receber a emenda dele vai ser paga. E ele vai entender que eu só vou pagar a emenda como presidente da República exclusivamente se eles ajudarem a resolver a questão fiscal. E, paralelamente, aí sim, no dia 5, quando eu tomo posse como presidente, eu vou iniciar a nossa campanha contra o crime organizado. Eu vou decretar estado de defesa e vou circunscrever as áreas no Brasil que vão ter atuação com estado de defesa, em que a polícia vai poder entrar na casa das pessoas sem mandado para poder pegar os traficantes que se escondem na casa das pessoas. Nós vamos começar a passar o facão, e quando eu falo isso nós vamos matar basicamente boa parte das lideranças do crime organizado com o apoio das polícias locais, suporte das Forças Armadas, e eu tenho certeza que a popularidade do presidente da República vai subir bastante, que é o track record que vai do Cláudio Castro ao Nayib Bukele. E com mais uma popularidade alta e andando no Congresso com esse sistema de incentivo que a gente quer criar para eles, eu acho que a gente vai conseguir chegar num resultado muito bom do ponto de vista fiscal. E estando num resultado muito bom do ponto de vista fiscal, aí nós vamos poder avançar com outras agendas que entram naquilo que você tinha feito a citação do Buffett, que é bem interessante, que é alterar os sistemas de incentivo da política brasileira, que no fundo é o sistema de incentivo para que esses caras que estão na elite atuem e trabalhem. Porque hoje o sistema de incentivo da elite política brasileira, que é um dos elementos da elite, é qual? Um presidente de um partido precisa eleger deputados, porque você só ganha o tal fundo partidário, o tal fundo eleitoral, com quanto você eleja deputados. Quanto mais deputados você elege, mais dinheiro você tem. E isso faz com que um prefeito, que é o mais nobre dos políticos, porque o prefeito é o que administra a vida direta das pessoas, ele seja um mero auxiliar na eleição de um deputado. Esse é o sistema de incentivo na política. Você elege um prefeito para que ele eleja um deputado. Um deputado comanda vários prefeitos. Então você tem é meio que um prisma, sabe? Um deputado tá aqui, aí ele tá no estado dele, aqui embaixo tem vários prefeitos, vereadores que ele administra e que ele manda emenda. Tem que inverter essa lógica. O fundo partidário e o fundo eleitoral no Brasil tem que ser condicionados a KPIs, ou seja, indicadores de desempenho objetivos estabelecidos pelo IPEA, pelo IBGE, critérios bem objetivos de avaliação que vão de cobertura de esgoto, a IDH, a ranking do SAEB, a atendimentos no sistema público de saúde, que você tem os indicadores óbvios. Você ganha naquele município os pontos conforme você chega nos indicadores, pondera isso pelo tamanho do município e voa lá. Os partidos políticos vão focar em ter quadros técnicos administrando as prefeituras e não elegendo um deputado que é popular e aí ele manda uma emenda para desviar com esse prefeito. Prefeitos que não chegam nos indicadores, eles perdem o direito político por 8 anos e os partidos não podem participar da eleição naquele município por 8 anos. Indicador, e não é que eu tô falando do mais difícil do mundo. A gente tá partindo de uma base tão ruim na administração de prefeitos, que só deles derem uma melhoria, fazer o básico do básico do básico, você já altera demais a dinâmica das cidades. Alterou a dinâmica das cidades, o sistema de incentivo, os partidos políticos vão lutar para melhorar a parte da administração pública, e não em ter deputados federais que são populares, ou que fazem boas gestões de emenda. Aí você altera a lógica de funcionamento da elite. Porque voltando para o começo da entrevista, a lógica de incentivo que nós temos, ela é pervertida, e ela ajuda a tornar uma elite que já não é grande coisa a ser muito ruim. Agora, essa elite não necessariamente precisa ser tão ruim, assim como a população, o povo também não precisa ser tão ruim. Você resolve os sistemas de incentivos, você começa a fazer aquelas pessoas operarem na direção certa. Por isso que nós temos que chegar ao poder e estabelecer sistemas de incentivos novos. E aí eu acho essas 3 reformas que eu falei, a luta contra o crime organizado, com reforma do Código Penal de Lei de Processo Penal, a reforma fiscal e essa reforma administrativa dos municípios, cara, você tem outro país. Em 2 anos é outro país. Outro país, já não funciona completamente diferente.
E tem a maneira também que é feito, né? O Renan citou o Bukele, o Milei. Cara, o que teve de primordial primeiro nas campanhas deles? É que eles tinham uma proposta, eles apresentaram o que eles iam fazer. A campanha do Bukele foi focada no plano de controle territorial, que era o plano de segurança, que também mexia na parte fiscal, na parte da economia, e aquilo já foi apresentado na campanha. O do Milei também. Não tem como as pessoas que votaram nele acreditarem que ele não ia dar uma virada de mesa na Argentina e ia fazer exatamente o oposto do que estava sendo feito aí nos anos de kirchnerismo, etc. Então, cara, eu acho que a gente parte dessa lógica, porque a pré-candidatura do Renan, o projeto da missão, ele parte de um projeto muito claro, que é o Livro Amarelo, que já está no seu 6º fascículo, em breve vai ter o compilado de todas essas propostas, ou seja, a gente já está falando, o Renan já está falando o que pretende ser feito, que foi o que esses caras fizeram. O Milei no primeiro, segundo, terceiro mês de governo, ele focou em concentrar a governabilidade dele e obter apoio para ele passar o que ele chamou lá de lei ônibus, né, que é uma lei que ele mexia em todas as áreas, da segurança, da economia, saúde, educação, tudo estava nesse grande projeto de lei. Então, eu acho que já no início de governo da missão, certamente teria um pacote de mudanças muito grande já para ser apresentado naquele início, que é o momento que o candidato tem a maior popularidade. Ele acabou de sair das urnas, acabou de ser eleito, as pessoas estão confiando, estão acreditando que dá para fazer algo, e a partir desse momento, logo no início, que tem que ter uma proposta e que tem que usar essa popularidade para fazer algo, que não foi o que a gente viu no governo Bolsonaro. Ele chegou lá com uma popularidade alta, né, crescendo até depois da eleição, e ele não tinha nada para apresentar. Né? O que ele tinha era basicamente reciclar uma proposta de reforma da Previdência que já estava sendo discutida no outro governo, né? Ou seja, o outro governo perdeu a popularidade fazendo aquela discussão, e no final das contas o que ele tinha lá era um projeto que nem ele mesmo acreditava, né? E que ele ficou o tempo inteiro fazendo com que aquele projeto fosse desidratado. Então, acho que é aproveitar muito bem esse início de governo, a popularidade para isso, e fazer um amplo programa que vai mexer do fiscal, as questões penais, de segurança e o que mais for necessário. Só complementando, né? O Renato colocou uma coisa, eu tava numa rádio lá no Ceará e eu joguei essa provocação. Ninguém vai conseguir me falar qual era o programa do Lula quando o Lula foi eleito agora. E ninguém vai me falar qual era o programa do Bolsonaro. Um era picanha, o outro, vou acabar com isso aí. Não era nada. Nós vamos para uma eleição em que isso que eu tô falando para vocês será falado em todos os lugares que eu for no Brasil. Claramente a gente vai ganhar como agenda, e claramente o Congresso Nacional, a imprensa, o mercado, os bancos, todo mundo vai saber. Esta é a nossa agenda. Nós vamos fazer isso aqui, isso precisa ser feito no começo do nosso mandato. Depois, nós vamos administrar as consequências dessas medidas. Mas a gente detonando essas 3 medidas, resolver o fiscal, resolver a parte de crime organizado, e resolver a reforma administrativa, aí você já tem um país novo. Eu falo com tranquilidade, é um país que os sistemas de incentivo mudaram, o dinheiro tá entrando, as pessoas estão confiando que é um país que você pode investir e você vai andar na rua sem ser roubado. Aí a gente vai tocar as segundas derivadas. Qual é a segunda derivada de resolver o crime organizado? É voltar a administrar as cidades brasileiras, as periferias delas, sem o crime, que é a desfavelização. Primeira consequência, óbvia desfavelização, criação de bairros. Qual é a segunda consequência, qual é a consequência direta da reforma fiscal? A agenda de competitividade, que ela vem logo em seguida, especialmente em reformas microeconômicas. E qual é a logo em seguida da parte da reforma do sistema de incentivos na parte política? A fusão de municípios e uma nova lógica política nas cidades, de modo a gente conseguir fazer um aumento da capacidade econômica dos municípios, que hoje depende do Estado, e a gente começar a mudar o Pacto Federativo. Que é assim, o Maranhão tá ganhando demais, eu vou reformar o Maranhão, tá? E aí é o seguinte, Maranhão, todo ano eu vou diminuir 2% que vocês recebem do Pacto Federativo. E vocês têm que aumentar a arrecadação aí. Tá? Então vocês têm que forçar todos os seus municípios a arrecadar mais, o Estado tem que arrecadar mais, mas um soft landing. Igual o soft landing que a gente tem que fazer, por exemplo, da Zona Franca de Manaus. Não é que eu vou fechar, acabar, mas vai ter que mexer. Ó, a gente vai trazer vamos montar um polo farmacêutico. Não tem nenhum sentido, logisticamente, eu ficar fazendo produto pesado lá, de moto, televisão, pra ficar, né, tudo da cadeia logística. História que é a moto mais rodada do mundo sendo zero, né? Exato. Do Lisboa, a frase do Lisboa. É fabricada na Zona Franca de Manaus, a moto 0 km mais rodada do mundo. E assim, estamos falando de uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. Parece que a gente tá falando assim, um lugar de 50 milhões de pessoas. Não é 2,5 milhões de habitantes, é pouca coisa. Você consegue alterar a dinâmica ali, fazer uma troca suave, mas assim, a gente não tem que gastar 50 bilhões por ano com isso. Não dá, não tem nenhum sentido. Então, tudo tem um processo, né? Especialmente nesses lugares em que houve uma série de políticas equivocadas que o Brasil tomou desde os anos 50,
Desde a Sudene à Zona Franca. A gente tem que mudar o modelo de desenvolvimento. E o pior, esses próprios lugares têm experiências dentro deles de sucesso. Eu fui aprender com o Raimundo Viana, no último fim de semana, como foi a industrialização no interior do Ceará. Cara, o Ceará foi, durante quase 20 anos, o estado que mais se industrializou no Brasil. Do final dos anos 80 até o começo dos anos 2000. Eles tiveram isso. O que eles fizeram na gestão do Gereissati do Ciro? O que esse Raimundo Viana fez? Foi aprender, porque tem experiências interessantes ali de aumento de complexidade. E a gente só pode aprender e tomar lições, porque a gente pode, vamos dizer, gerar classe média nesses lugares. Politicamente falando, que isso tem impacto fiscal também, e pra vocês acho que isso é a melhor coisa. A gente também tem que virar lá no Nordeste 3 milhões de votos. Virar pegar 3 milhões de votos que estão com o Lula e jogar pro lado de cá. São 6 milhões de votos. Por quê? Porque nunca mais a gente perde uma eleição pro PT. E nunca mais ter o PT no poder faz preço, né? Nunca mais ter o PT no poder significa assim, cara, bicho pega. Então, uma presidência nossa focaria muito em virar esses 3 milhões de votos. E você tem que fazer o diabo pra virar esses 3 milhões de votos. Porque aí você tem segurança, que é o que o Trump tá fazendo. Tem muitas críticas a muita coisa do Trump. Dito isso, ele tá com os populismos dele lá naqueles swing states, com tarifa e tal. Por quê? Porque se ele garante uma Pensilvânia por muito tempo, se ele garante Michigan e tal, ele não vai ter democrata ganhando. E aí ele toca o plano dele. A economia e política andam juntos. A gente tem que pensar nisso também. E aqui a gente tem os nossos swing states, né? Talvez Minas Gerais possa ser um exemplo, né? Então, você acha que é mais eficiente atacar e fazer um vira-voto de uma região que historicamente vota mais à esquerda do que tentar trabalhar nesses swing states que decidem muitas eleições? Minas Gerais, um caso interessante que elegeu um governador do Partido Novo, mas teve muito voto ali pro Lula, né? Como que trabalhar nesses meandros do Brasil que ora votam para um lado e ora votam para o outro? Mesmo o estado de São Paulo, na última eleição, Bolsonaro perdeu uma quantidade de votos dentro de São Paulo que foi determinante para o resultado final da eleição. Sim, sim. Eu acho assim, o homem jovem nordestino, ele não vai acompanhar o voto dos pais. O homem jovem nordestino, ele vai à direita. Está claro, e eu comecei minha pré-campanha toda no Nordeste por causa disso. Eu sei que ele não quer. O homem jovem nordestino não quer viver de auxílio. O homem jovem nordestino, ele odeia o crime organizado. Ele não tem nenhum tipo de vínculo a esse tipo de visão imbecilizada que o PT criou do Nordeste. Então, esse cara é um aliado nosso. Esse cara é o primeiro a gente votar. E esse cara vai virar o voto da família também. Então, eu acredito muito nisso. As pessoas nas periferias, quando libertas, porque as periferias, a gente pega, virou Minas, virou Rio. O Rio de Janeiro, por exemplo, você tem muita coisa que é a Baixada e a região metropolitana de Belo Horizonte. Qual é o perfil demográfico? São pessoas que vivem em regiões com muita violência e com renda baixa. E essas regiões dá pra revirar. Se você resolve a violência nas periferias, você resolve o voto nas periferias também. Então, naturalmente, o programa que a gente tá dizendo aqui é um programa que acaba com a esquerda. A esquerda vai continuar existindo? Lógico que vai. Com pessoas de classe média e ricos. É isso, a esquerda vai ser um fenômeno de rico e de classe média, como ela é no primeiro mundo. Só que essa esquerda popular que a gente tem aqui no Brasil, ela tá deixando de existir no mundo todo. Que não faz sentido. Nos Estados Unidos não é assim. A esquerda popular, né, o povão de esquerda, é um fenômeno ainda latino-americano e ainda em queda. A gente tem que zerar ele. É um fenômeno que precisa ser zerado de vez. E aí vai sobrar uma esquerda que vai estar com a classe média e com a elite. E para essa classe média e pra elite, nós vamos encher muito o saco deles. Como? Nós vamos proibir a entrada de dinheiro de ONGs gringas que colocam milhões e milhões de dólares aqui todos os anos, financiando essas iniciativas de movimento negro, de índio, de não sei o que, do movimento gay. Vai ser tudo criminalizado, meter uma CPI em cima desses caras e acabou. Como o próprio Bukele está enfrentando isso em El Salvador. Ele fez isso? O George Soros, vou sendo bem claro, existe uma ONG que luta por direitos humanos prisionais. Direitos carcerários. Direitos carcerários. Ou seja, é uma ONG que ela auxilia o trabalho do Comando Vermelho e do PCC. Essa ONG recebe dinheiro da Open Society do George Soros. Eu vou investigar, porque se esses caras tiverem qualquer relação próxima ao crime organizado de que eles têm, vamos prender eles, e o dinheiro que vem de fora vai ser proibido. Ah, mas e o cara que trabalha com o dinheiro do Soros? Sorry, você vai ser preso. Ponto. Esse cara é um sabotador. Milhares de pessoas no Brasil morrem indiretamente por conta do trabalho desses caras que botam dinheiro numa política criminal e carcerária que não funciona. Pô, esse cara é um bandido. Só que eu dou nome aos bois, Pedro Abramovay. Pedro Abramovay precisa ser preso. Pedro Abramovay, representante de George Soros no Brasil por muito tempo, membro lá do governo Lula, fez parte da equipe de transição. Esse cara é um demônio, Pedro Abramovay. Pedro Abramovay é um demônio, a gente vai pra cima desse cara.
Esse tipo de gente é perigosa. Então temos que ir pra cima dos caras, porque o Brasil é refém desse tipo de política ideológica de fora, e a gente não consegue formular política pública séria na área de educação, porque, a polícia vai atuar. É racismo. Racismo? A polícia funcionar é racismo? Sabe? Obviamente, assim, pra você acreditar que uma polícia funciona é racismo, você teve que tomar banho por anos de milhões de dólares de ideologia vagabunda, formando professor vagabundo, formando Fumeta, formando Aniele Franco, que, veja essa questão sociológica. Não dá, definitivamente.